Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 11 de março de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o quarto domingo da Quaresma. No Evangelho, nós ouvimos aquela passagem em que Jesus diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Jesus está falando de agir nas trevas ou de agir na luz. Vamos meditar sobre o discernimento, que é uma prática cristã para viver na luz, e qual é a relação do jejum com esta prática. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em dois momentos. Num primeiro momento, vamos explicar o que é o discernimento e, num segundo momento, relacioná-lo com a prática do jejum. Primeiro, o discernimento. Eu definiria a partir de 3 termos. Ele é um raciocínio criterioso espiritual. É um raciocínio, primeira coisa. Significa que ele é um exercício da inteligência humana. Nós, seres humanos, fomos dotados por Deus de algumas características que nos ajudam a bem viver e, sobretudo, a viver conforme a proposta de Jesus. E uma dessas ferramentas que nos foram dadas é justamente a inteligência. O Papa João Paulo II, num dos seus textos, chamado Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, ele vai usar uma comparação muito interessante. Ele vai dizer assim: para os seres da natureza, os animais não humanos, como é que Deus provê? Como é que a providência age? Através dos ciclos da natureza. A própria natureza tem uma espécie de registro de autorregulação que faz com que os animais tenham um certo ciclo de vida, de existência. E assim Deus vai provendo para a sua própria criação através dos ritmos que ele mesmo colocou, das estações do ano, dos tempos em que as árvores dão frutos, dos tempos em que os pássaros participam da disseminação das sementes para que surjam novas árvores, a polinização das abelhas e assim vai. Agora, no caso do ser humano, não são só os ciclos naturais que nos garantem a providência de Deus, também, mas há um outro elemento, que é a inteligência. Deus provê através da inteligência humana. Por isso, o discernimento, que é uma prática para decidir, é uma reflexão para agir bem e tomar boas decisões, supõe a inteligência humana. É um raciocínio. Me lembro, por exemplo, de uma vez um senhor que passava uma determinada circunstância na sua vida, ele precisava tomar uma decisão e ele disse: Padre, estou esperando, colocando nas mãos de Deus em oração, que ele me dê uma resposta. E eu perguntei assim para ele: mas o senhor já fez uma reflexão? O senhor já sabe o que o senhor gostaria de fazer? O senhor já chegou a alguma conclusão a respeito de se seria melhor ou não fazer isto que o senhor está pensando? E ele disse que até tinha feito uma reflexão, mas que estava esperando uma resposta de Deus. Então eu dei a réplica para ele e falei assim: olha, Deus não dá respostas prontas. Deus espera que nós reflitamos, alcancemos uma primeira resposta, que a gente chama de um juízo de prudência, após uma reflexão bem feita, e Deus ilumina os nossos juízos para nos ajudar, confirmando ou não que aquele seria o melhor caminho naquele momento da nossa vida. Porque também tem que ter claro que o discernimento ele é localizado no tempo e no espaço. Uma coisa foi um discernimento que a gente fez há 10 anos atrás. Era outro contexto, nós éramos outras pessoas. Outra coisa é um exercício de discernimento que a gente faz agora. Nós somos outros também, amadurecemos, crescemos, avançamos, e isso nos dá melhor visão das coisas. O discernimento não é para sempre. O discernimento é justamente a reflexão constante
dado que as circunstâncias mudam. E para cada circunstância eu preciso saber decidir da melhor maneira. Para isso, um raciocínio é importante. Então, uma conclusão muito prática é: discernir não é rezar. Discernir é refletir. Só que esta reflexão depois será matéria da minha oração, assunto da minha prece. Mas por agora, o mais importante é lembrar: Deus me deu uma inteligência e quando eu preciso decidir alguma coisa, é preciso que eu use a inteligência para tal, para viver como filho da luz, como disse o Evangelho, para agir conforme a verdade, me aproximar da luz, para que se manifeste que as minhas ações são feitas em Deus. Além disso, o discernimento ele é criterioso. Ora, o que é critério? São balizas, guias, referências que me ajudam a fazer a minha reflexão. Eu não reflito no vazio, no nada, no zero, mas eu parto de algumas convicções e princípios. Então, por exemplo, se eu vou tomar uma decisão e estou pensando tomar essa decisão considerando Deus, a vontade de Deus, a minha reflexão vai ter uma certa direção. Se eu não considero Deus, a vontade de Deus, meu raciocínio pode tomar um caminho completamente diferente. Se eu considero o bem do próximo além da minha vantagem, minha reflexão vai num certo sentido. Agora, se eu só penso em mim mesmo, meu critério é a minha vantagem e desprezo os outros, a minha meditação vai se direcionar para um outro horizonte. Os meus critérios, eles definem muito da qualidade do meu raciocínio. E aqui duas coisas práticas aparecem para nós. Primeiramente, como cristãos, nós devemos considerar a palavra de Jesus como critério para o nosso discernimento. A gente não faz só uma reflexão humana, uma estratégia, uma logística, uma armação para que as coisas deem certo. A gente precisa considerar o que Jesus nos ensinou, a palavra dele. Aliás, meus irmãos, isso me parece muito grave. Nós cristãos até cremos, temos uma convicção em Deus, falamos com ele na oração, mas nós não levamos a sério a sua palavra. Nós não praticamos a sua palavra. Nós não vivemos no cotidiano o evangelho que o Senhor nos trouxe, a boa nova que faz novas todas as coisas. Por isso é preciso, primeiramente, como critério, considerar o que Jesus ensinou, especialmente nos evangelhos. É a primeira coisa que a gente tem que fazer para um discernimento ser efetivamente cristão. E uma segunda coisa é: nunca um cristão vai agir apenas em benefício próprio, o que significa que as minhas reflexões precisam considerar, em alguma medida, os outros. Se não para que tenham vantagens em determinadas circunstâncias, mas pelo menos para que não tenham prejuízos. Porque a minha ação que me beneficia a custo de outro, numa análise mais genérica, a gente pode dizer que ela é uma ação bastante arriscada. Não sei se ela tem um caráter cristão, porque o cristão não vive só para si, ele tem irmãos. E ele considera os seus irmãos nas suas decisões. Então, um segundo elemento nas nossas reflexões de decisão e discernimento é considerar os outros. Agora, isso não significa estar amarrado a pessoas, sobretudo quando a minha decisão envolve justamente decidir, por exemplo, me afastar de alguém. Daí eu poderia ficar meio perdido e pensar assim: nossa, mas eu não posso me afastar porque ele vai sofrer, porque ela vai ficar mal, etc. Mas nesse caso é diferente, porque eu estou discernindo justamente se é bom ou mal, oportuno ou inoportuno estar próximo de uma pessoa. Mas quando se trata, por exemplo, do mundo do trabalho ou de decisões que envolvem ali equipes, né, seja na escola, seja na igreja, é preciso considerar o outro também. Claro, todos vão, em alguma medida, ter alguma vantagem, algum prejuízo. Não dá para sair 100% para todo mundo. O que eu não posso é viver na lógica do mundo, querendo o 100% só para mim. Então tem que ser criterioso o meu discernimento,
considerando o Evangelho, a palavra de Jesus, e considerando os meus irmãos e não só a mim mesmo. E por fim, o discernimento ele é espiritual. Agora sim, se eu faço uma reflexão, e eu faço uma reflexão considerando esses elementos da fé cristã, e eu chego numa certa conclusão e é ali, parei por ali, não consigo ir muito além. Por agora, é isso que eu consigo concluir. Então, o que eu faço? Eu oferto a minha conclusão ou a minha dúvida, caso eu não tenha chegado a uma conclusão, ou até o meu caminho de discernimento, quando porventura nem deu tempo da dúvida, mas talvez eu esteja lá no meio do discernimento, tentando ainda estabelecer os critérios. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ofertar nas mãos de Deus. Seja o processo de estabelecer critérios, seja as dúvidas e os dramas que surgem da reflexão, seja uma conclusão provisória que cheguei, é neste momento em que eu vou colocar isso nas mãos de Deus. E é nesse momento que o discernimento é estritamente uma atividade espiritual. É um raciocínio criterioso espiritual. Muito bem, então a gente vai para o segundo ponto da reflexão. Qual é a relação do discernimento e do jejum? O jejum nos ajuda a viver a nossa vocação para as boas obras. A segunda leitura de ontem, tirada da carta de Efésios, diz assim: Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nossa vocação é uma vocação para uma vida boa. E vida boa não significa só comer bem, morar bem, se divertir. Vida boa é agir bem. É uma vida, filosoficamente falando, uma vida ética. E como é que o jejum pode me ajudar a alcançar esse estado de vida boa, cristã, ética, discernida? Eu colocaria 3 vantagens do jejum para o discernimento. Há uma vantagem para o corpo, uma vantagem para a mente e uma vantagem para a vontade. A vantagem para o corpo é que o jejum nos traz leveza. Aristóteles já dizia que o animal satisfeito dorme. Quando nós nos alimentamos e bebemos em demasia, o que acontece é que o nosso corpo entra numa letargia. E com isso, o nosso corpo nos atrapalha nos processos de reflexão. Por isso, todas as pessoas que praticam ou buscam alguma vida espiritual, seja a arte, que é uma forma de espiritualidade, né? Geral, mas seja a vida intelectual, a vida acadêmica, os estudos, a reflexão, e especialmente a vida religiosa, a consagração a Deus, essas pessoas precisam de um corpo em condições de exercer a sua tarefa espiritual. Se o corpo é constantemente puxado para baixo pela força da gravidade de uma alimentação desregrada, o que acontece é que eu perco as minhas condições de fazer a minha tarefa artística, intelectual ou até mística. Quando eu jejuo, o meu corpo fica leve. E na leveza do corpo, tenho mais condições de fazer reflexão, de fazer oração e, portanto, de fazer discernimento. Uma segunda vantagem é uma vantagem para a mente. Porque, ao mesmo tempo que o corpo fica arrastado, a minha mente também perde agilidade. Ela perde lucidez. Por quê? Porque eu sou tomado por um certo torpor. E esse torpor pode vir a mim como um fastio, um sentimento de excesso que me deixa mal-humorado, desligado de tudo, sem ânimo para nada. Ele pode vir sobre a forma de tédio, em que as coisas perdem completamente o sentido para mim. Pode vir, às vezes, como um frenesi, um excesso de agitação da minha mente. Então eu preciso achar um certo ritmo mental que me ajude a fazer uma boa reflexão. E, de modo geral, o jejum favorece nisso, porque o jejum nos modera. Ele não nos deixa ir para o excesso, mas também não nos deixa ficar lá embaixo desanimados. Então, o que ele faz? Ele tempera, por isso a palavra temperança, ele modera
as condições da reflexão. É claro, é preciso lembrar que psicologicamente, até espiritualmente, os extremos também têm o seu valor. O extremo do vazio, da tristeza, da melancolia, podem oferecer uma condição de pensamento. E do outro lado também a sensação de excesso, de festividade, também pode oferecer um modo de pensamento. Mas aqui no caso, o discernimento é um exercício de prudência. E a prudência procura sempre ser temperada. Por isso a gente procura a temperança da mente para o exercício do discernimento prudente. Então, não é que seja impossível refletir no excesso ou na falta, mas para uma reflexão prudente ou prudencial é melhor que seja na temperança. E o terceiro elemento, ou a terceira vantagem do jejum para o discernimento é a vantagem para a força de vontade. Porque não basta que eu esteja com uma reflexão bem feita, é preciso que eu saiba e consiga decidir. Vou fazer isso, não vou fazer aquilo, renuncio a isso, começo a praticar aquilo. Então eu preciso agir. É preciso que uma hora eu deflagre a minha reflexão. Porque a minha reflexão é como se fosse uma pólvora com um projétil. É como a munição de um revólver. Então, através do meu discernimento, eu vou fazendo o quê? Eu vou tentando descobrir para onde vou me munindo de ideias, de sentimentos, de valores que vão me dando uma certa direção e ali eu estou municiado. Mas agora eu preciso aplicar o que eu refleti. Então, eu disparo o meu discernimento numa ação. E o que é a força de vontade? É essa deflagração da pólvora. É quando eu digo vou, já, é agora. E o jejum nos ajuda na vontade. Por quê? Porque a nossa vontade tende a ser frágil. Por isso que a gente fala de uma força de vontade, mas poderíamos, por oposição, dizer também de uma fraqueza de vontade. É até meio paradoxal, né? Mas a nossa força de vontade, no fundo, é uma fraqueza de vontade. E para ser mais técnico, né? A nossa capacidade de decidir e de agir, que é o que a gente chama de força de vontade, tem limitações muitas, que é o que a gente está chamando de fraqueza de vontade. E o jejum exercita a vontade, porque pelo jejum eu tenho que dizer muitos nãos, renunciar às minhas paixões, aos meus ímpetos, aos meus desejos, e com isso eu vou ficando com o músculo da vontade mais fortalecido. E eu vou sendo mais capaz de agir com abertura e com liberdade. Por essas três razões, o jejum nos ajuda a discernir, porque traz leveza ao corpo, lucidez à mente e liberdade para a vontade. Nós estamos começando mais uma semana e o que eu gostaria de propor é que nessa semana você escolhesse um tema, uma questão da sua vida pela qual você precisa passar por um discernimento e tomar uma decisão e que use o jejum a favor do seu discernimento. Faça dessa prática de disciplina na alimentação, na bebida, de moderação à mesa, uma forma de fortaleza e até um tempo mais livre para a sua reflexão. Né? Nos seus horários de refeição, coma o suficiente e antes ou após, conforme você sentir melhor, gaste um certo tempo refletindo sobre o que eu poderia fazer nessa situação. Então faça dessa semana uma semana de raciocínio criterioso espiritual. Desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!